Será o fim dos direitos trabalhistas com a nova política? Olá, eu sou Cláudio Parra, contador. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Trabalhador Consciente BR. Olá a todos, aqui Dr. Jânio Parra, sou advogado, especialista em relações de trabalho. Estamos aqui para tirar dúvidas relativas à relação de trabalho. Doutor, me diga uma coisa. Realmente, a nova política pode colocar fim aos direitos trabalhistas? Veja, Cláudio, eu entendo que esse ponto não vai ocorrer, né? Vamos colocar o porquê. Os direitos trabalhistas, eles têm uma previsão constitucional, estão inseridos lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, qualquer modificação que tiver exige um esforço muito maior daquele que intentar com essa condição, não simplesmente de fazer um projeto de lei, de alteração de uma lei ordinária, mas sim uma emenda à Constituição. Uma emenda à Constituição é complicada. Depende de 2/3 de votação em 2 sessões na Câmara e 2 sessões no Senado, para depois ser promulgada. E ainda assim, tem alguns ainda que consideram que isso é cláusula pétrea. Então, poder ser alterada, até teoricamente pode, né? Tem muita gente fala até que já foi alterado muitas vezes, quando se fala da flexibilização dessas relações. Então, é, eu diria para você com uma certa tranquilidade, não. Seja qual for o governo que vier, essas condições estabelecidas dos direitos dos empregados vão se manter, não serão alteradas. Então, nós podemos dizer que os direitos trabalhistas, como férias, 13º, salário, aviso prévio, por exemplo, podem ser suprimidos por um novo governo ou não? Não, não, não. Então, até em complemento ao questionamento anterior, o que pode ser é flexibilizado, né? Uma alteração dele simplesmente que vier a ser feito, teria que ter, na verdade, se for considerado pelos constituintes. Constituintes que a gente fala são deputados e senadores que vierem a trabalhar nesse tema. Se isso fosse feito através de uma nova Constituição. Então, para se alterar através esses direitos, uma supressão ou coisa parecida, teria que fazer uma emenda que ainda assim daria muita dor de cabeça. Então, posso dizer para você que a supressão desses direitos não vão acontecer, nós não vamos correr esse risco. O que pode acontecer é mudar, né? Ter alguma modificação, uma aplicação em condições diferentes, como teve um pessoal querendo fazer agora, mudar a jornada, criar a tal da 6x1, 4x3 e coisa que valha, é na mesma linha. Entendi. Existem regras de proteção ao trabalhador na legislação trabalhista? Sim, existem sim. E eu vou citar uma em especial, que é a mais importante até para ser considerada por trabalhador. A gente chama disso princípio da irrenunciabilidade. O que é isso? O empregado, melhor dizendo, ele não pode renunciar a um direito trabalhista. A lei não permite, né? Se fosse uma relação comercial, civil, por exemplo, imagine que você estaria contratando o trabalho de alguém, como profissional liberal ou eu mesmo. Nós temos a total liberdade de estabelecer preço, condições, ou até não cobrar nada, eventualmente, né? Que seria uma certa forma de renúncia, né? Estaria renunciando ao direito dos meus honorários. É possível, é legal, não tem problema nenhum. A relação de emprego, ela é uma relação que ela é protegida. O legislador, desde quando criou a CLT em 1943, ele foi cauteloso em
traçar regras de proteção ao trabalhador, porque ele é a parte mais vulnerável da relação. Ele pode ser influenciado, pode ser induzido a erro, tem uma série de situações que podem vir a ocorrer com ele, que viria em seu prejuízo. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: digamos que, hipoteticamente, um empregado ele venha a dar uma declaração para o seu empregador que eh, condições quaisquer ele abre mão do direito de 13º, de férias, né? De aviso prévio, de horas extras, qualquer um daqueles direitos que a gente conhece que estão previstos em lei. Essa renúncia que ele fizer com firma reconhecida, o que da maneira que ele fizer, é nula, não vale nada, não vale absolutamente nada. Eu já vi situações onde o camarada ele tem a empresa, ele quer se desligar da empresa. A empresa faz uma simulação de que demite ele sem justa causa. Só que a empresa guarda consigo uma carta de pedido de demissão. Não vale nada a carta. O que vale é o ato que se consumou. O que se consumou é que ele foi demitido sem justa causa. Aí alguém poderia dizer, mas se amanhã falar assim, não, eu assim fiz, mas ele na verdade pediu demissão. Então, espera um pouquinho. Quem assim agir vai estar exatamente ferindo o que dispõe a lei. Não pode. Então, o princípio, finalizando, o princípio que rege a relação de emprego, que é de mais relevante, é o princípio da irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar a direitos trabalhistas previstos em lei. Não tem como. Um direito que for consagrado para o empregado, acabou, é dele. E mais um ponto que me lembrei agora. Imagine você, se amanhã você começa a fornecer espontaneamente para o empregado cestas básicas, Ok. né? Individualmente. Ah, empregados aqui vão ter direito à cesta básica. Daqui, alguns meses depois, eu posso tirar? Não. Por Direito quê? adquirido? Aquilo incorporou o contrato de trabalho dele. Ah, o empregado vai falar o seguinte: por pressão do empregador, olha, eu não quero mais cesta básica, por isso e por aquilo. Amanhã ele pode entrar na justiça e falar: não, eu fui induzido a erro, eu não quero. É um direito, é uma renúncia. Ou seja, mesmo ele documentando que não quer mais, não Mesmo vale nada isso. documentando, não tem jeito, é uma proteção, e isso é uma coisa que deve ser vista. Um ponto também a considerar, eu sei que está ficando um pouco longo, mas é importante o seguinte: a nossa legislação deveria ser atualizada para ter uma proteção, como nós a conhecemos na lei, na verdade, para trabalhadores que ganham até um determinado número de valor de salários. Por exemplo, quem ganha até 10 salários mínimos, toda a proteção da lei. Quem ganha acima disso, negociação livre. Mas isso é uma mera Entendi. especulação. Abriria um leque de mercado até Nossa, interessante. nossa. Porque imagina, um camarada que ganha hoje R$ 20.000 de salário, ele tem capacidade para poder estabelecer ganhos, condições, benefícios, da maneira que melhor lhe aprouver. Ou seja, resumidamente, quando começam a aparecer esses boatos, ou como se diz hoje, que é mais moda, os fake news, né? Uhum. Sobre a mudança de políticos, época eleitoral, não é bem assim, né? Vai depender de uma Não, série nem, de fatores. absolutamente, absolutamente. O presidente novo que vier a ser eleito, seja qual for e quem ele for, ele não tem como mudar. Ele não tem, ele tá amarrado. Então, é uma situação que, nesse ponto, o trabalhador, de uma maneira geral, aquilo que está conferido por lei é dele, né? Perfeito. Não tem como alguém vir depois no futuro e falar, olha, você tinha, mas só que não tem mais. Não, não, não. Aquilo que foi conferido no contrato de trabalho continua sendo patrimônio dele. Ou seja, poderia até mudar, mas depende de um contexto muito maior. Sem dúvida. Como foi, por exemplo, na reforma constitucional que teve na CLT, que foi feita pelo então presidente Michel Temer.
onde lá, por exemplo, mudou-se, que os empregados não são mais obrigados a contribuírem com os sindicatos todo mês de abril de cada ano. Então, aquela contribuição que era compulsória se tornou facultativa. Agora, para quem quer. Então, esse tipo de procedimento até é possível, mas tem que observar limites muito bem definidos, né? Não pode simplesmente se estabelecer essa regra. Perfeito, pessoal. Esse foi o tema de hoje, né? Que seria, será que o fim dos direitos trabalhistas teria o fim desses direitos com a nova política? Eu acredito que ficou bem esclarecido esse tema. Porém, se ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa pontual, deixe nos comentários aqui para a gente responder para vocês. Será um prazer. Por favor, tragam seus questionamentos, responderemos com imenso prazer cada um deles. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? E Até mais. até mais. Trabalhador consciente, a informação que traz luz nas relações de trabalho. Até mais.